a se desapegar no começo. Porque quanto mais a gente vai envelhecendo e Juntando, né? exatamente, mais a gente cria apego a essas coisas materiais. E vocês que umas não coisas pode tão acontecer. pequenininhas. Que não vale nada. Não vale nada. Aí eu vou ficar com meus pano de bunda aqui. Né? Tem vez que a gente quer ver. A gente não joga nada fora, mano. Verdade. Nada. Arriscar, Eu vou ficar com isso aqui, porque isso aqui é fofinho. Não, joga fora, irmão. Se arriscar é uma coisa muito difícil, já. Muito difícil. Poxa, foi. Porque às vezes a gente sonha, né, em ter uma família, em casar, em ter uma casa, ter um carro na garagem. Mas a gente não sonha em querer ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E às vezes Deus não quer nem que você case, porque Paulo ficou solteiro, né? Ele não casou. E se você quiser casar e Deus falar, não, você não vai casar. Alguns dizem que Paulo ficou viúvo. Alguns dizem. Porque Ele casou e depois. Os planos, né? A gente planeja e tal. Só que isso só acontece conforme a vontade de Deus, se ele quiser, né? Às vezes, Damiris, a gente não casa, às vezes a gente não trabalha, ou às vezes a gente casa, ou às vezes a gente trabalha, ou às vezes a gente viaja, ou às vezes a gente fica na cidade. O plano de Deus, ele não é estritamente igual para todas as pessoas, não. O plano de Deus, ele tem um propósito individual na casa. E às vezes a gente faz o que Deus não permite, não quer que a gente faça. Ele dá sinais, ele dá resposta, mesmo assim a pessoa continua com teimosia e as coisas dão ruim, né? E o modelo que ele tem para você pode ser que diferente não seja do modelo para Jade. Jade. Vou provar para você que Deus ele é um Deus acessível. Quem fazia sacrifício? Sacerdote. Mas aí Elias ele vai lá e faz o sacrifício. Porque ele sabia que Deus havia ordenado. Samuel faz sacrifício. Samuel também. Mas Samuel tinha papel sacerdotal. Mas ele não era da tribo de Levi. Exatamente. Então você vê que é que nem naquele dia que a gente foi para Tabuleirinho, que o irmão falou sobre a vontade personalizada de Deus. Deus ele tem uma vontade, o Espírito Santo tem uma vontade personalizada também. A vontade de Deus, a adaptação de cada um é diferente, né? Para você defender. O seu HD não cabe no meu HD, o meu HD não cabe no HD. Exatamente. E assim vai. Eu não posso querer o seu ministério, você não pode querer o ministério, eu não posso querer o seu, você não pode querer. Exatamente. Cada um tem o seu ministério, né? Um já é o Coríntios, né? 2 Coríntios 12, né? Que fala uns para apóstolos, outros para profetas. Eu tava conversando com o Netinho outro dia, né? Pela experiência que eu tive, eu sei que experiência cada um tem é diferente. Aí ele tava falando, eu não sei o que, entrou na conversa de família, casamento, não sei o que. Aí eu falei assim, não, Netinho, eu quero ficar solteira pro resto da vida. Eu tô melhor assim na minha solitude, tá perfeita. Aí Netinho, não, porque Deus instituiu a família, você tem que casar, tem que ter filhos e tal. É um momento, né? Então, aí a gente ficou assim, conversando e tal, mas enfim, ainda não mudei o pensamento, mas... Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas no momento eu tô de boa. Eu tô só falando assim em relação que cada um pensa diferente, né? Sim. E não quer dizer que a conversa de fulano tá errada e esse fulano tá certa. Mas a gente tá aqui para expor o nosso pensamento, né? Enquanto jovem. Até porque cada um tem uma idade diferente, uma experiência diferente. Então vamos expor aqui as nossas ideias. É um podcast, é uma conversa, né? Então vamos conversar. É bem verdade. Paulo até diz, né? Porque o homem não se case. Mas, em contrapartida, Paulo aconselha. E Deus ele dá um mandamento. Se você não. Se a gente não aguentar, é melhor que a gente case, né? O que vai dizer o que é bom pra mim é a minha natureza. Tá entendendo? Se tem eu gente que tem o dom de celibato. Tem gente que tem o dom de celibato, é verdade. Tem gente que não consegue olhar pra mulher, que não consegue olhar pra um outro homem, tá entendendo? Exatamente. Mas se isso tá na sua natureza e você tem que lutar contra a sua natureza, o Freud que é isso, tu falou de Freud falou muito sobre isso, que a gente só consegue se libertar das trevas quando a gente as atravessa, quando a gente reconhece o que a gente sente, tá entendendo? Se a gente não reconhecer os nossos pecados, a Bíblia fala isso também. Se a gente não reconhece aquilo que toca na nossa carne, a gente nunca vai conseguir lutar contra a carne. Se eu não me engano, foi João Calvino que disse que
tudo que há de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. É, Então assim, é exatamente sobre reconhecer que Cristo se não for Cristo em você, você é um pedaço de carne que só vai desejar igual um animal. um pedacinho de argila. Só pensando igual um animal selvagem, querendo acumular, Se querendo não é exatamente. saciar os desejos. Se a gente não tivesse Cristo, a gente seria mais parecido com animais do que poderíamos imaginar. Com certeza, com certeza. Eu me lembro, certa jovem, ela disse, em um certo mundo de animais falantes, passou-se um tempo e começaram a existir mais animais que não falavam, animais mesmo, assim, selvagens. E aí ela disse, imagina só se no mundo os homens se comportassem como animais e a gente não soubesse diferenciar quem era racional de quem era irracional. E é isso a realidade, né? A realidade é essa. A realidade é que tem homens que fingem bem que são homens, mas são animais. E tem homens que parecem animais e são homens. Exatamente. São seres humanos. Né? Quem escreveu isso, que eu acabei de dizer, foi C.S. Lewis, em um de seus livros. E isso é muito profundo, porque a gente realmente vê que hoje tem muitos homens animais. Mascarados. Exatamente. Mascarados, né? São animais mascarados de homem, né? Exatamente. E a gente, se não for o discernimento... É porque, Jadson, olha, a mentira é algo mais comum do que aquilo que a gente imagina. Muito mais comum do que o que a gente imagina. É verdade. Porque se toda mentira desse mundo fosse revelada hoje, a gente não ia mais reconhecer o mundo. Aí eu mesmo estou dizendo, eu ia dizer, meu irmão, ninguém ia mais olhar para mim. Mas a galera ia porque ninguém ia olhar para si próprio, tá entendendo? Todo mundo ia ficar com vergonha de sair da rua. Todo mundo... Porque nós somos... Todo mundo mentiu. Todo mundo já mentiu, todo mundo já cometeu algum ato muito errado, né? Contra o outro. Às vezes você... Até em pensamento. Até em pensamento. A gente pensa, e Paulo ele escreve em Filipenses 4:8 o que a gente deve pensar. Ele dá uma lista do que é virtude, do louvor. E isso é lindo. Se a gente pensar só nisso, tava maravilhoso. É verdade. Mas se a gente fosse só isso, era bom demais. O mundo era completamente diferente. Mas a igreja, é engraçado que a igreja tem a responsabilidade de ir em direção a isso. Né? É verdade. Todo mundo que está dentro da igreja e vivendo realmente a sua espiritualidade, ela não está ali para ter um cargo, não está ali para ter um nome de crente. Ela está ali para estar indo em direção da natureza de Cristo. Né? E o mais bonito é que o próprio Cristo ele diz, o maior é o servo. Exato. E você vê, olha, Jadson, que viagem. Só um jovem que ainda é sonhador para acreditar que pode ter a natureza de Cristo. Porque às vezes quando a gente chega a uma certa idade, um homem velho, racional, com a postura, às vezes ele diz assim, não, isso aí só na glória. Isso aí só quando a gente tiver o corpo glorificado. Essa santidade, só jovem não, eu posso ser sim igual a Cristo, tá entendendo? Mesmo que não consiga, mas ele vai, pedir a Deus que as nossas atitudes sejam parecidas com compatíveis, né? Exatamente. Ser santo não é ser perfeito. Na escola bíblica ele teve até a discussão sobre isso. E eu concordo plenamente com você, que você disse, ser santo não é ser perfeito. E sim, a gente busca a santidade, a gente é santo separado. Se o irmão está na igreja e dizer que não é santo, tem que ele estar desviado. Exatamente. De verdade mesmo. Se ele não falar que não é santo, ele está no lugar errado. O senhor acho que você errou o caminho. Exatamente. O pecado dele, não existe uma calculadora lá no céu que Jesus vai dizer assim, rapaz, já passou da cota. Exatamente, é que nem Davi. Davi, ele erra, e ser santo é exatamente isso. Você
reconheceu o erro. Davi, ele, basicamente, ele se joga aos pés de Deus. Retira tudo de mim, Senhor. Tudo. Menos o teu espírito. Isso é prioridade. Ser santo é priorizar a Deus. E o evangelho, como tu falou mais cedo, se a gente não tivesse o evangelho no mundo, as pessoas seriam muito mais parecidas com o animal do que com o homem, né? Exatamente. E o evangelho é isso, é transformar nossa carne numa natureza de homem. Você acaba homem, tá Você entendendo? acaba Se mágico. você é crente e não está melhorando suas virtudes, não está melhorando seus pensamentos, se você não está afastando de você a inveja, se você não está afastando de você a lascívia, se você não está procurando ser temperante, longânimo, passivo, amoroso, você não está sendo crente de verdade, não. Isso é muito forte porque certo pastor ele disse, se a presença de Deus te faz mais arrogante, tá errado. O grande está sendo você. Se a presença de Deus não te faz mais humilde, não te faz conduzir mais os frutos do Espírito, mas sim os frutos da carne, não é a presença de Deus. Exatamente. Porque o que é que a gente tem para ensinar a Deus? Exatamente. O que é que a gente tem para ensinar? Não tem nada do que a gente fala que possa ensinar a Deus. É que nem o corajoso do pastor uma vez disse, irmão, tem gente que não tem coragem de pregar para Deus não, mas eu tenho. O senhor é bem mesmo. E a palavra fala, né, que a gente não pode adicionar um côvado à nossa altura, né? É verdade. A gente não pode adicionar o tempo ao nosso tempo de vida, porque a gente não consegue transformar a natureza. Então, a única coisa que a gente tem, a única maneira que a gente tem de ser, alcançar a misericórdia de Deus, alcançar o coração de Deus, é a nossa humildade, né? É se rebaixar, né? É servir, né? Isso é muito bonito, porque muitos pensam que quando a gente prega, a gente está parecendo com Cristo. E quando a gente canta, a gente está ficando mais parecido. Não vou dizer que é mentira, mas a atitude que nos faz mais parecer realmente é se pôr como servo. Se pôr como servo. E não é porque eu estou pregando por aí que isso está me fazendo ser muito mais parecido com Cristo. Não, mas quando eu me coloco como servo, aí sim eu estou sendo muito mais parecido com Cristo. Exatamente. Porque o maior ministério que José teve foi dentro de um buraco. O maior ministério que Jeremias teve foi dentro de um buraco. O maior ministério que o povo de Deus teve foi no deserto. Ministério é servir. Exatamente. E no silêncio, né? E em outra palavra, se eu não me engano, no hebraico, é servir como escravo. Servir como escravo. Paulo, ele remete muito àqueles escravos que remam naqueles navios, porque eram condenados à morte. Aí falou, já que a gente vai matar ele, bota ele para remar. Muitos morriam. E Paulo, ele se põe como escravo de Cristo. Exatamente. A gente tem que se pôr como escravo de Cristo, porque isso é o máximo que a gente vai conseguir atingir. Aqui na Terra, exatamente. Exatamente. De satisfação, né? E quando a gente se põe na posição de escravo de Cristo, vai vir um prazer muito maior do que em todas as outras atitudes. Eu comparo não, mas assim, eu me inspiro muito em Paulo, sabe? Porque eu passei 10 anos fora da igreja. E esses meus 10 anos fora da igreja, não foi uns 10 anos fora da igreja, foi fora da igreja. Mais da metade da minha vida. De verdade, tá entendendo? Fui fora da igreja de verdade. Eu não queria contato nenhum com a igreja. Eu lia a Bíblia, eu orava. Às vezes eu frequentava, assim, às vezes eu ia na igreja. Mas assim, eu me vi realmente fora de um ambiente onde qualquer pessoa poderia me reconhecer como cristão. Não tinha ninguém que me reconhecesse como cristão. Claro, tinha muita gente que me reconhecia como alguém que lia a Bíblia. Mas a misericórdia de Deus, quando ela veio sobre mim, eu acredito que ela me transformou um homem na medida